Sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Paraná, nesta solenidade comemorativa aos 69 anos da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, aos 9 anos do Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil e aos 12 anos do Dia da Comunidade Árabe no Paraná, ocasião em que a Assembleia Legislativa e a Sociedade Árabe Beneficente Brasileira homenageiam personalidades de destaque na promoção e preservação da cultura árabe. O presente evento é de proposição do deputado Stephanie Júnior e do presidente da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, senhor Muti Ibrahim. Convidamos então para compor a mesa de honra o senhor deputado Stephanie Júnior, presidente desta sessão. O senhor José Richa Filho, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, representando Sua Excelência, o senhor Beto Richa, governador do Estado do Paraná. O senhor deputado Hussein Bakri. O senhor Tomás Augusto Amaral Neves, presidente do Corpo Consular do Paraná, cônsul-geral da Albânia e da República Dominicana. Senhor Muti Ibrahim, presidente da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, SAB. O doutor Ibrahim Nasri Youssef, presidente do Centro Cultural Árabe. O senhor Munir Abaj, vice-presidente da Sociedade Árabe de Beneficência, SABEN, também representando a OAB Paraná. A senhora Vera Maria Raj Mussi Augusto, coordenadora do Conselho de Senhoras da Sociedade Árabe de Beneficência, SABEN. Convidamos também o Dr. Algacir Mikalovski, delegado federal e secretário da Defesa Social e Trânsito de Curitiba. O senhor Rodolfo Zanin Feijó, assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, representando Sua Excelência o senhor Rafael Greca de Macedo, prefeito de Curitiba. Anunciamos e agradecemos a presença nesta solenidade do senhor Sayed Amir Hashem, líder espiritual da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, do senhor Nizar Hashem, presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, do senhor Omar Haidar, diretor financeiro da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, do senhor Ibrahim Sharki, vice-presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, do senhor Gamal Omairi, diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, do senhor Fuad Oumairi, presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, do senhor cônsul Ozeil Moura dos Santos, cônsul-geral do Senegal para os estados do Paraná e Santa Catarina, do senhor Mauro Suyama, presidente e diretor de Assuntos Comunitários da Câmara do Comércio e Indústria Brasil, do senhor coronel Shehar Elias Gerard, comandante do 6º Comando Regional. Para a abertura oficial desta solenidade, com a palavra o senhor deputado Stephanie Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, neste ato. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à solenidade comemorativa aos 69 anos da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira. Dos 9 anos do Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil e aos 12 anos do Dia da Comunidade Árabe no Paraná,
ocasião em que a Assembleia Legislativa e a Sociedade Árabe Beneficente Brasileira homenageiam personalidades de destaque na promoção e preservação da cultura árabe. O presente evento é por proposição minha e do presidente da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, Sr. Mouti Ibrahim, e do meu Ya Habib Hussein Bak. Eu quero, sob a proteção de Deus, declarar aberta a presente sessão solene em homenagem à comunidade árabe brasileira. E convido a todos para ouvirem o hino nacional da Síria e, na sequência, o hino nacional brasileiro. Senhor presidente, peço a palavra para convidar para subir à mesa o senhor deputado Ricardo Arruda. E para registrar a presença do Sheikh Sayed Amir Hashem. Eu queria também convidar o ex-governador aqui presente, Orlando Pessutti. A gente se aperta, Pessutti. Pode vir para compor a mesa. Bom, antes de passar a palavra ao nosso orador, Hussein Bakri, que vai falar em nome da Assembleia Legislativa a respeito da homenagem à comunidade árabe, eu gostaria, quebrando um pouco o protocolo, de dizer da importância de tê-los aqui e do que a comunidade árabe representa para o Paraná.
Alguns exemplos aqui na sala. Nós temos advogados, nós temos empresários, nós temos delegados de polícia, nós temos médicos, nós temos aqui o filho de um governador, irmão do atual governador, José Richa Filho. Nós temos aqui o Omar Sabag, que foi vereador da cidade de Curitiba, filho de um prefeito de Curitiba. Nós temos aqui, falando do nosso reitor, o Akel, a família Akel, reitor da Universidade Federal do Paraná, mas só os irmãos dele dirigiram o Hospital de Clínicas, Associação Comercial do Paraná, Junta Comercial, não, essa família realmente contribuiu bastante para o Estado. Viu? Ou seja, e as lojinhas, quando o meu amigo Moutinho veio conversar comigo para que a gente fizesse esse evento, foi com grande prazer que eu aceitei a sugestão, porque tenho grandes amigos e, para minha felicidade, eu sou casado com a Maria Cláudia Nassar. Ela é neta do Jorge Nassar, que era um sírio, que veio para Curitiba com pouquíssima idade, casou com uma alemã. Ele foi deputado aqui na casa por 3 vezes, inclusive o deputado mais votado do Paraná, numa das eleições. O filho dele, o Tony, meu sogro, casou com outra alemã. Ela é Nassar, apesar de ser loirinha. E os meus filhos também têm um pouco, então, do sangue árabe. Mas eu quero agora passar a palavra para o meu amigo, o deputado Hussenbach, que fará a homenagem em nome da Casa Legislativa. Bom, a mesa já foi nominada, mas eu tenho que fazer um agradecimento especial ao meu amigo deputado Stefanes. Olha, eu sou da colônia árabe e, em nome de todos, me permitam, eu tenho que fazer esse agradecimento por essa lembrança tão oportuna, deputado. Eu peço a todos, nesse momento, uma salva de palmas especial ao deputado Stefanes por essa iniciativa. Dito isso, com as inúmeras presenças aqui, eu quero me dirigir à comunidade árabe, me permitam 1 minuto só, dizendo o seguinte: Yamit ahlan sahlan, kifkum, mabsut, ana União da Vitória, Steker, Bayi Ali Bakri, Uemi Amni Ali Bakri, min Kem de Laos, ana Ken Raiz Baladei, sentar Mara pela União da Vitória. Esse é o deputado. Tarif. Bierke Bashuai, para quebrar o galho. Mas o suficiente para poder me comunicar um pouco com essa comunidade. E não dá para negar. Em alguns momentos da vida, quando menino ainda, meu pai, mascate, de porta em porta, em União da Vitória, que era a 3ª economia do Estado à época, para vocês saberem. A extinta rede ferroviária federal, vai com a mala na mão, e eu me emociono de lembrar quando criança ele voltava, no dia que vendia um pouco, feliz, no dia que não vendia, triste, e a gente foi crescendo, vivendo, aos poucos fez a lojinha, e a gente carregava, e não dá para negar, um certo preconceito ainda naquela época, vocês sabem, que aos poucos foi se dissipando, é verdade, com o passar do tempo, com a participação da colônia árabe na comunidade e com a percepção da sociedade em geral do papel importante que a colônia árabe prestou e vai prestar ainda para a sociedade brasileira. Meu pai, hoje ele está aposentado, consolidou um patrimônio através do trabalho de muitos anos e nos ensinou o respeito a esse país maravilhoso que nos recebeu de braços abertos. Ele disse sempre,
meu filho, onde você estiver, abençoe o Brasil, que esse país é um país humano, que recebe todos de braços abertos. Essa é uma verdade. Mas eu quero dizer que hoje é um dia especial, que comemora tantas coisas juntos, deputado Stefanes. Mas parabéns à comunidade árabe. Desnecessário dizer da importância que ela tem em cada segmento da sociedade. Eu olho para cada rosto aqui e vejo, e nós que somos árabes, Stefanes, né, Richa? A gente olha para a televisão e quando vê um patrício lá, o nome se destacando, a gente vibra por dentro. Duvido que um que está aqui não vibre por dentro. E como nós temos vibrado com essa participação, com essa dedicação que a colônia árabe tem. Hoje aqui, tenho certeza que muitos serão homenageados em nome de muitos outros. É lógico que não dá espaço para homenagear todo mundo, mas certamente os homenageados de hoje estarão representando milhares de árabes que ajudam a construir o nosso Brasil. Portanto, parabéns. Sejam bem-vindos a essa casa. Que Alá nos abençoe a poder continuar lutando por esse Brasil que nós tanto amamos. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer as gentis palavras do nosso deputado Hussein Bak e passar a palavra ao senhor Multi Ibrahim, presidente da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira. Pode ser. Obrigado, presidente. Imagina. Estamos juntos. O Landinho Pessuti. Minha mulher falou assim, como uma pessoa que emagreceu viu uma foto, você vai ter que fazer igual ela falou. Será que é necessário? Excelentíssimo deputado Stefanes Júnior, presidente desta sessão. Senhor José Richa Filho, secretário do Estado, Infraestrutura Logística, presidente representando a Sua Excelência, Senhor Beto Richa, governador do Estado. Senhor deputado Hussein Bakri, senhor deputado missionário Ricardo Arruda, senhor Orlando Pissuti, ex-governador e vice-presidente e diretor administrativo do BRDE, e futuro governador, né, Pissuti? Thomas Agosto Amaral Neves, presidente do Corpo Consular do Paraná, cônsul-geral da Albânia e da República Dominicana. 2 cônsul. Muito bom. Senhor Multi Ibrahim, presidente da Sociedade Árabe Brasileira. Dr. Ibrahim Nasser Youssef, presidente do Centro Cultural Árabe Brasileiro. Senhor Munir Abaji, vice-presidente da Sociedade Árabe de Beneficente Sabem, neste representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Senhora Vera Maria Haj Mussi, Augusta, coordenadora do Conselho de Senhoras da Sociedade Árabe de Beneficência Sabem, no qual que na tua gestão, a senhora Vera, que foi feita a lei estadual homenageando a comunidade árabe no Estado, 14.495/2004. Obrigado. Dr. Augustir Mikalowski, secretário municipal de Defesa Social e delegado de Polícia Federal. Senhor Rodolfo Zamin Feijó, assistente das Relações Internacionais
da Prefeitura de Curitiba, representando Sua Excelência, o senhor Rafael de Macedo Greca, prefeito de Curitiba. Obrigado. Me permite, senhor deputado Stefanes, me permite um minuto de silêncio à alma de 1 milhão de mortos na guerra da Síria, do Iraque, da Líbia, Palestina, Líbano. Por favor. Então, por favor, 1 minuto de silêncio. Deu, obrigado. Quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Stefanes, pelo este encontro histórico inédito na comunidade árabe. Vai ficar marcado nos corações de todos os árabes de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Muito obrigado. Aliás, nós estamos numa casa, Assembleia Legislativa do Paraná, só que o nome oficial, Centro Legislativo Aníbal Curi, é um árabe libanês. Bate palma para o Aníbal. Quero agradecer a colaboração do senhor Adalmo, do senhor Gerson, da senhora Vanessa, do senhor Jorni, principalmente do senhor Gubato, homem inteligente, dinâmico, honesto, sério. Parabéns, Gubato. Em especial, eu quero agradecer em especial à banda da Polícia Militar. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero pedir para Hussein Bakri, para o deputado Stefanes, por favor, forme uma comissão, viagem para o Oriente Médio, em missão de paz. Vai para a Síria, para o Líbano, Palestina. Eu me encarrego de arrumar um encontro no parlamento sírio, parlamento libanês, parlamento palestino. Vamos viajar e ver como é que está a situação. Segunda coisa, precisamos que as companhias do Paraná e do Brasil participem de construções da Síria. Porque os Estados Unidos manda destruir e depois ele manda construir. Então ele ganha dos dois lados. Então queremos que o Brasil participe dessa construção da Síria, que vai dar mais ou menos $500 bilhões. E os deputados têm que se mexer. Essa é a obrigação de qualquer deputado aqui. Então, precisamos formar uma comissão, viajar para o Oriente Médio. O Bissuti vai junto, né? Não é, Bissuti? Então, tá bom. Nós falamos em dois assuntos. A sociedade árabe fazendo 69 anos... É fundada em Curitiba, Paraná, aos 22 de agosto de 1948. Reconhecida autoridade pública estadual municipal, seu objetivo social, acompanhar embaixadores árabes no Brasil, vice-versa, divulgando cultura, turismo, relações internacionais, de intercâmbio comercial, destaca em suas intenções a luta
para a construção de um hospital árabe brasileiro beneficente. Estamos sonhando com isso ainda. Viu, deputado Hussein Bakri? Em Curitiba, Paraná ou outra região do Brasil, que possibilite a execução do projeto. A realização da... Eu quero primeiro agradecer os saudosos fundadores dessa entidade, que tem 69 anos, quase 70 anos. O senhor Gabriel Hilu, Jorge Daher, Jaudat Nicola Curi, Alex Iljed, Jorge Takida. Jorge Takida é um japonês que participou da fundação da Sociedade Árabe. Isber Shweiri, Abdul Karim Saleh, Nassib Abaji, João Miguel Abdullah, Miguel Ghosn, Jorge Skef, Hussein Al-Jazini, Elias Juha. Elias Juha, pai do nosso coronel aí, o querido coronel aí. Ela realizou, por exemplo, para homenagear os fundadores, ela pediu para a Câmara Municipal aprovar vários logradores públicos para nome de uns patrícios. Por exemplo, o Jaudat Nicola Curi foi fundador. Então, nós temos a Braça, em nome do Jaudat Curi, um logrador público, que é a pedido da sociedade árabe. O padre Antônio Ward, fundador da Igreja Ortodoxa. Também temos logrador público, uma rua, uma praça, se não me engano, uma praça. 25 de março. 25 de março também tem um projeto aprovado e só falta escolher a praça, o logrador público. Esse vai ficar por conta do Stefanes e do Hussein Bakri. Anton Saadi. Anton Saadi também foi aprovado não sei quem conhece Anton Saadi, viu falar em Anton Saadi. Está aprovado um logrador público em nome do Anton Saadi. Primeiro, em 2009, foi a primeira festa que a gente fez para a comemoração da comunidade árabe no Brasil, no Rio de Janeiro, Maricá. Maricá. A sociedade árabe também colaborou com as leis 11764, 08 federal, lei federal, que data nacional da comunidade árabe no Brasil, e estadual 14.495 de 2004, 11 de novembro. Ela permite, inclusive, ela conseguiu umas leis que permitem aulas árabes nos colégios oficiais. Ela colaborou com a fundação de várias entidades no Brasil. Por exemplo, Reage Brasil, fundação do Movimento Pro Paraná. Vários jantares beneficentes cultural. Colaborou com a fundação do Movimento Pro Paraná de novo. Realizou várias palestras a favor da causa palestina, várias passeatas a favor da causa palestina. Fundadora do jornal Al-Manara, o primeiro jornal árabe, Al-Manara, foi fundada pela sociedade árabe. Defendeu a causa árabe e brasileira em centenas de matérias na imprensa nacional e internacional. A trocas culturais, comerciais, através de visita da sociedade árabe, da minha pessoa, que eu represento a sociedade árabe, ao Líbano, ao presidente do Líbano, ao Palácio Abda. Era, aquele tempo, Elias Horraoui, em 97. E governador do Bekaa e prefeito de Zahli, Samir Horraoui. E outras autoridades da Síria, vários governadores e ministros, para incrementar trocas culturais entre Brasil e mundo árabe. Agora você vai ter que aguentar para onde é que eu coloquei? Agora vamos falar de imigração. Hussein Bakri está com fome já, não? Eu diria a imigração tem 5 fases. Antes do Dom Pedro II, depois de Dom Pedro II, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra do Líbano
e depois agora na guerra da Síria. Então são 5 fases de... Mas vamos ler oficialmente o que está no registro oficial. Nós, os árabes e outros grupos imigratórios, viemos ao Brasil atendendo ao convite do imperador Dom Pedro II. Ele visitou Síria, Líbano, a Palestina. Na sua bagagem levava inúmeros exemplares em árabe, em língua árabe, do livro O Brasil. Dom Pedro foi convidar cidadãos árabes na Síria, Líbano e da Palestina para emigrar e se fixar no Brasil. O Brasil precisava de agricultores, de camponeses. Por esta razão, Dom Pedro II foi para lá, com livros em árabe, para nos estimular a emigrar. A nossa imigração árabe ao Brasil não possui acordos bilaterais entre países, exemplo da Alemanha, Japão ou Itália, porque nós viemos voluntários, por conta própria, mas os italianos, alemães e japoneses vieram para trabalhar no lugar dos escravos, com contrato com o governo brasileiro, e deram terra para os alemães e japoneses, e o governo brasileiro deu terra para eles. Para nós ninguém deu nada. Nós viemos mascatear aqui e fazer netos médicos, filhos governadores, médicos, engenheiros, e fazer esse país, ajudar esse país no progresso, sem ajuda do governo nenhum. Foi a única colônia que não teve ajuda do governo. A nossa imigração foi voluntária, incentivada pelas companhias de navegação. Porque daí eles falaram que você viaja para o Brasil, você ganha e fica rico em um ano. E eu estou com 40 anos aqui e não fiquei rico ainda. Então, nossa imigração foi voluntária, incentivada pelas companhias de navegação. Viemos sem saber como era o país, o idioma, a religião de nosso destino. Conforme iniciou a terceira, no século XX, no início do século XX, vamos ver nações árabes sonhando com a libertação, mas já prevendo o sonho de libertação viraria pesadelo da ocupação após a Primeira Guerra Mundial. Tem início a segunda fase imigratória. Início da imigração árabe no Brasil aconteceu com o predomínio de uma população cristã árabe. Na segunda década do século XX, aí nós íamos encontrar escritores árabes, poetas e pensadores no Brasil e nos Estados Unidos, nos países de origem, todas voltados para a compreensão dos acontecimentos mundiais. Ao emigrar, deixamos para trás tudo. Laços, afetos, religiões, seminários, livros, referências. Os países americanos conseguiram criar um novo espaço e tempo, mas não a tradição e a história. A sociedade americana carece de alma aos olhos de imigrantes. A resgate da dignidade de ser um americano árabe agrega esta nova entidade toda a importância de pertencer a tradições milenares que foi berço da civilização no Oriente Médio. No Oriente Próximo, e deixou um legado fantástico na Península Ibérica, que foi berço da construção dos Estados europeus. Quer dizer, a civilização... Vamos lá. Senão eu vou ficar com fome aí. Bom, as 28 etnias que colonizaram o estado do Paraná trouxeram na bagagem sua cultura, costumes e tradições. Os imigrantes chegaram com promessa de encontrar paz numa terra desconhecida, mas já prometia trabalho, terra, produção, tranquilidade.
A colonização maciça só começou depois de proibição dos tráficos de escravos, o que aumentou a procura de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente no norte do estado. Foi a partir de 1850, quando o Paraná deixou de ser província de São Paulo. Lembra que o primeiro presidente foi Zacarias Vasconcelos, isso? Um baiano ainda. O governo, em 1850, cerca de 20 mil... Não, ele iniciou uma campanha para atrair novos imigrantes entre 1853 e 1886. O Estado recebeu cerca de 20 mil imigrantes. Cada um dos povos que colonizaram o Paraná formaram uma colônia nas regiões do Estado. O primeiro lugar que é onde os árabes se instalaram no Paraná foi em Paranaguá. Quem que tem aí em Paranaguá? Mais tarde, eles foram para Curitiba, Araucária, Lapa, Ponta Grossa, Guarapuava, Cerro Azul, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, que hoje tem a maior colônia árabe do estado. Acredito que a Curitiba tem muito mais ainda, mas esse é o registro oficial. Em Curitiba apareceram em maior número após a Segunda Guerra Mundial, quando chegaram a constituir a colônia árabe cerca de 10% da população do Paraná. Uma das maiores influências dos árabes no estado está na gastronomia, onde os temperos e condimentos passaram a ser incorporados à culinária de modo geral, além dos quibes e esfirras que até hoje estão presentes na mesa dos paranaenses. Os imigrantes árabes se dedicaram principalmente à produção literária, arquitetura, música e dança. Diferentes de outras correntes imigratórias, os sírios libaneses não vieram para trabalhar em lavoura. Começaram a vida, em sua maioria, como mascates. Presta atenção, você é médico, você é engenheiro, você é coronel, você é advogado, você é deputado, mas não sabe, teu avô, teu pai comeu pão que diabo amassou. Valoriza teu raiz. Trabalhar com essa vida diferente das maiores influências diferentes das correntes migratórias do ensino espalhados, com o tempo se tornavam grandes varejistas industriais, espalhados por todo o país. Se concentram em maior parte da região no sudoeste, onde está ligado ao desenvolvimento econômico de todo o mundo. No Brasil, em geral, os turcos, como o Stefanes falou, como eram chamados, os descendentes de árabes pela população, era sua maioria caixeiro viajante, que penetravam no centro-oeste para vender suas mercadorias, vendiam em lombo de animais, desde tecidos até sapatos, botas, penetravam centenas de outros produtos, representavam uma das fontes de informação mais confiável junto à população de Cerrado, e Guaiano e Mato Grossense, onde viviam milhares de famílias brasileiras isoladas em pequenas vilas, tendo nos turcos um dos únicos meios de saber as novidades da capital e do país. Durante as décadas de 1920 e 1930, os sírios libaneses serviam a região não só abastecendo de produtos, mas também proporcionavam a ela atualização de fato político relevante, como foi a Revolução de 30, a Coluna Brest, golpe de Vargas e uma coletânea de informações sobre fatos históricos que aconteciam no Brasil. Em Goiás, existe uma das mais próspera comunidade descendente de sírio-libanês, Anápolis, que é atualmente uma das mais importantes municípios do centro-oeste.
teve no seu progresso econômico e social também uma forte participação colônia sírio-libanesa. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 5% da população árabe e descendentes de árabes. Percentagem alta, comparação a outras regiões no Brasil. A partir de 1912, fugindo de conflitos do Oriente Médio, sírios e libaneses passaram a chegar ao Porto dos Santos. Dessa cidade, partiram para o Porto de Corumbá, e portal da entrada para Centro-Oeste, polo comercial de Mato Grosso. De lá dispersaram-se para outras cidades do estado. Muitos outros também chegaram através da estrada de ferro, noroeste do Brasil, no qual eles ajudaram a construir. Mesmo antes de terminar a construção de estrada de ferro, no entanto, já passavam a se dedicar ao comércio e sua principal atividade. Aos primeiros imigrantes árabes que chegaram na região vieram do Oriente Médio. Por volta de 1860, tinha basicamente nacionalidade sírio-libanês e um menor número de transjordanianos que os registros oficiais apontam chegada significativa desses imigrantes ao portos de Montevideo, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santos. Posteriormente, nas décadas de 1870 e 1880, esse movimento iria se acentuar, sendo que muitos desses imigrantes acabam fixando residência na faixa de fronteira gaúcha, em especial na região de Santana do Livramento, Bagé e Chuí. Em termos proporcionais, Foz do Iguaçu, do Paraná, possui a maior comunidade islâmica do Brasil. A grande maioria de imigrantes árabes chegaram ao Brasil rumo para São Paulo. Na capital do estado, os sírios libaneses rapidamente formaram uma forte comunidade de comerciantes. Foram os árabes que criaram o comércio popular na rua 25 de março, hoje o maior centro de comércio do Brasil. Data que hoje comemoramos a homenagem aos fundadores de 25 de março, que são sírios e libaneses, que é o maior shopping de céu aberto da América Latina. Grandes parcelas de imigração também se fixaram no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muitas cidades do sudoeste foram construídas ou se desenvolvidas com presença árabe em seu território. Os árabes que se mudaram para o Brasil eram, sua maioria, comerciantes, ajudaram muita localidade com um desenvolvimento ainda efêmero e mudar seu perfil socioeconômico, trazendo sua experiência como comércio para as regiões onde se estabelece. No Nordeste brasileiro se destacam com população significativa no Maranhão, Pernambuco, Ceará. Muitos dizem que coalhada, que alimento típico de Ceará foi trazida pelos sírios para o estado. Um dos sinais de presença árabe de Ceará é a Igreja Nossa Senhora do Líbano. E outra sinal de presença árabe em Pernambuco, onde há uma mesquita e um centro islâmico. No norte do Brasil, algumas cidades chegaram a ser fundadas por imigrantes árabes. Chama a cidade de Marabá. Marabá vem de Marhabá. Cidade de Marhabá. No sudoeste do Pará, teria sido colonizada inicialmente por imigrantes transjordanianos, sendo que muitos dessas famílias se tornaram líderes na região. Outros estados que recebem população significativa de árabes foram Amazonas. Aliás, o Amazonas, viu, Najib Kafuri? Najib está lá em cima, né? Que tem até livro, colônia árabe no Amazonas, livros. Precisa ver que livros, hein?
Agora vai ensinar, né? Bom, a pronúncia do português, o português de imigrantes acabavam utilizando o consoante B no lugar do P. Um fenômeno existente em árabe. Por isso diziam que Badrijo, em vez de dizer Patrício, dando origem à expressão usada pelo popular mais designada imigrantes árabes na região. A guerra civil no Líbano nos anos 1974 e 1991 formou uma nova corrente migratória em direção ao Brasil, agora incluindo um número considerável de muçulmanos e, por volta de 2015, significante número de imigrantes sírios chegaram ao Brasil, com destaque para a região sudoeste e centro-oeste, devido à principal guerra na Síria e Estado Islâmico. Vontade de trabalhar e talento para negociar trouxeram os imigrantes árabes ao Brasil hoje em dia, imigrantes descendentes. Estamos plenamente integrados à vida nacional, espalhados por todo o país, das grandes e pequenas cidades. E aqui em Curitiba estamos localizados principalmente na região central. Porque Curitiba, por exemplo, quem construiu o maior prédio de Curitiba no início? A família Caluf, família síria. Eduardo Sátim, na Braços Tiradentes. Quem que construiu o Palácio Avenida? Feres Miri, que depois de um patrício passou para Avelino Vieira, também outro patrício. E agora vem o Schumann, passou a mão. O Schumann e o... E essa data, 25 de março, é uma homenagem a esta corrente migratória, que há mais de um século tem colaborado com o crescimento e desenvolvimento do país, de nosso Brasil. Atualmente somos cerca de 12 milhões de pessoas entre imigrantes e descendentes. O Dia Nacional da Comunidade Árabe foi constituído pelo projeto 11.764/2008, no estado do Paraná, 14.495/2004. Trata-se de uma justa homenagem aos homens e mulheres de origem árabe, muçulmanos e cristãos, que começaram a desembarcar no país no final do século XIX, busca de trabalho e de sonho e de riqueza. A maioria dos brasileiros já experimentou um quibe, frito, assado, ou cru, regado, com muito azeite de oliva e servido com pão árabe e tabule. Salada feita com pepino japonês, tomate, alface americana, cebola picada, muita salsa e hortelã, temperado com sal, pimenta de reno, azeite, sumo de limão, gostar de um kafta no espeto, baba ganoush, pasta de berinjela e de um hummus, pasta de grão de bico com gergelim, um charutinho de folha de parreira, culinária e variada e goza de uma grande popularidade no Brasil. São muitos as esquinas pelo Brasil que não tem um boteco onde você pode comer um quibe frito e acompanhado de um refrigerante, uma cervejinha. Hussein Bakri está cansado, por quê? Nos campeonatos mundiais de futebol, se estivermos na Gaza, na Palestina, no Líbano, na Síria, no Iraque, cada 10 casas tem 7 e tem bandeira do Brasil. Na hora que o Brasil joga. Inclusive no campo dos refugiados. E quando o Brasil faz um gol, é uma gritaria que se pensa que está no Brasil. Mais uma palma. Agora eu vou agora 5 minutos no máximo, falar sobre a curiosidade e sobre a imigração, curiosidade. Aliás, a senadora da gabinete, senadora Gleisi,
Hoffman deu a parabéns aí aos 69 anos, aí veio de Brasília agora aqui, recebi aí. Então é bom registrar, né? Viva Mestre Kangi! Não, é que o pessoal quer comer aqui, tem que sofrer, né? Aí não dá. Não. Né, delegado? Ó, professor aí. Esse é nosso professor árabe aqui. Primeiro, você sabe que onde é que começou a civilização, a vida? Eva e Adão é de lá. Abel matou Caim, é de lá. O Noé, do dilúvio de Noé, teve 4 filhos. Canaã é pai dos cananeus. Sam, pai dos judeus e árabes. Ham, pai dos africanos. E Jafé, pai dos europeus. Aí vem logo Abrão, pai de todos. Pai do Ismael e pai do Isaac. Ismael, pai dos árabes, Isaac, pai dos judeus. E todos nós aqui, descendentes de árabes e judeus. Todos. Não, os judeus têm pouco, tem 13 milhões, depois de tanto sofrimento, tem mais de 8 milhões, mil anos, mas só tem 13 milhões de judeus no mundo, rapaz. Não dá para entender isso, né? Aí vem Davi, Salomão, de lá. Moisés, de lá. Jesus Cristo, Salvador, de lá. Maomé, pai do islamismo, é de lá. No Islã, por exemplo, no Islã, eles acreditam que existem 124 mil profetas. Agora, os sírios e fenícios era a grande civilização. Os fenícios tiveram aqui no Brasil 3.000 anos atrás, que está escrito na pedra da Gávea Corcovado, rio, 9 marinheiros e uma mulher. Os fenícios guiavam na navegação pelas estrelas. Depois eles inventaram a bússola. Eles ensinaram a arte de guerrear e não se curvar aos índios. Os fenícios ensinaram aos índios. Porque o índio não conseguia escravizar, os portugueses não conseguiam escravizar o índio. Tinha que trazer negro lá da África. E não se curvar aos índios, que esses índios que vieram milhares e milhares de anos do Japão, da Coreia, da China, que já estiveram muitos antes. Né? Babilônios, fenícios, cananeus, assírios, eles são inícios da civilização. Por exemplo, o primeiro alfabeto foi descoberto na Ugarit, na Síria. Os árabes também foram os primeiros a descobrir o número 0. O que é você sem número 0? Você consegue construir um prédio? Consegue construir um ponte? Consegue construir alguma coisa? Sem 0 você não constrói nada, não é desenvolvimento. Os árabes descobriram o 0. Matemática, algebra, algarismo, alquimia, astrologia, medicina, sociologia. Eu vou dar uns nomes. Ibn Sina, por exemplo, Avicenna é pai da medicina. Né? Ibn Rashid, filósofo, sociólogo. Ibn Khaldun, maior sociólogo do mundo, depois do Anton Saadi, que eles se embatam. Anton Saadi. Al-Farabi. Ibn Battuta, ele andou o mundo e provou que a Terra é redonda, porque ele andou o mundo inteiro. Ficou quantos anos, Saadi? Ibn Battuta? 1000 anos não, 1000 anos não. Opa, isso é mentira árabe, mentira turca. Jaber ibn Hayyan, al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi vem, Khwarizmi que é logaritmo. Logaritmo, a palavra logaritmo vem de logaritmo. Por exemplo, o Código de Hammurabi, o senhor que é advogado, Hammurabi, 4.000 anos colocou leis aí para o mundo inteiro. Código de Hammurabi. E hoje, na atualidade, Gibran, Khalil Gibran e Anton Saadi.
Sabiam que Cosme e Damião são dois santos sírios, são irmãos, dois médicos santos sírios, andavam na terra só para tratar gratuitamente. Cosme e Damião, são sírios. Damasco, primeira capital do mundo. Jericó, Damasco na Síria, Jericó na Palestina. Mais velha do mundo, Jericó. Tiros, Sidom, no Líbano. Acana, onde Jesus passou a multiplicar o pão, peixe, vinho, no famoso casamento de Cana. Sabiam que Papai Noel era São Nicolau, que era de lá. Santo Agostinho, que da onde Santo Agostinho? Não, de lá não, de Argélia. Argélia árabe, argelino. Paulo de Tarso, pai do cristianismo, era sírio, de lá. Pai do cristianismo. Velho Abraão era também de lá, do Ur, da cidade do Iraque, babilônica. Nabucodonosor mandava na terra. Da onde era? De lá. Era árabe babilônico, mandava na terra. A rainha Zanúbia, Quilópatra, pé Perisha, Quilópatra, do Egito, Zanúbia, da Síria. Sabe por que tem nome da Europa? O nome da Europa? Porque são duas rainhas sírias, uma Europa e outra Ásia, no qual passou a ser da continente europeu o nome da Europa e outra da Ásia. Isso está na história, não estou inventando isso. Não. Na Síria sabiam que a Síria fértil foi a mãe, Síria grande, a mãe do cristianismo, islamismo e judaísmo, aonde Damasco era a capital mundial no tempo da invasão islâmica na Espanha, no Portugal, aonde os judeus de hoje falam que era idade de ouro do judaísmo na dominação árabe na Espanha, que os judeus e árabes sempre viveram bem, mas futrica americana, britânica, faz esses caras. E os árabes ficaram 800 anos na Espanha e no Portugal, 8 séculos. 150? 850. Tá bom. Se os árabes tivessem forçado os espanhóis e portugueses a falar árabe, nós aqui no Brasil estávamos falando árabe. Porque, imagina, né? 8 séculos, mas não forçaram os espanhóis e portugueses a falar árabe. Sabiam que Dom Pedro falava árabe, Dom Pedro II? Vocês sabiam que os negros que vieram da África foram trazidos no Brasil, da África, para trabalhar de escravos? Eram maioria islâmicos do norte da África? O que eles construíram é o Brasil com um chicote nas costas. Eles, na revolta dos Malés, aonde em 1835 decretaram um país árabe islâmico na Bahia, aonde foram esmagados pelo sistema. Aquele tempo, colocavam F aqui na testa, a brasa, ferro a brasa. F, o que é F? Quem sabe o que é F? Fugitivo. Botavam cruz aqui, cruz no peito do negro e do índio. Diz que o índio negro não tem alma. A brasa, ferro a brasa. Jorge Velho, bandeirantes, um dos bandeirantes, comia carne assada, crianças negras assadas. Esse está no Capitão Moro. Vocês podem ler o livro Capitão Moro, foi tema de escola de samba no Rio, e tem um livro que está aí, o Gil de Brova aqui, ó. Gil que trouxe aqui em Curitiba para a Câmara Municipal, lançou o livro aqui. Não foi isso? Então.
Mulata. Mulata é um nome ofensivo. Sabe de onde vem o tal de mulata? O que é mulata? Mulata vem de mula. Ela carregava resíduos dos senhores e dos gênios para levar e... Então, quer dizer, ver que sofrimento esses negros que construíram e ajudaram a construir esse país. Com um chicote nas costas. Sofrimento. Almas pinadas, né? Bahia. Bahia é uma palavra árabe. Quem sabia que Bahia é uma palavra árabe? Bahia é maravilha. Maravilhosa. Bahia, palavra Bahia. Recife, o que é Recife? Recife é calçada, Recife. Recife. Oxalá. Oxalá, inshallah. Oxalá, inshallah. Gaúcho, góis. Leiam Jorge Amado. Góis, vem de palavra góis, bando de carneiros e camelos. Gibera, jeibe, bolso, jeibe, gibera. Arroz, açúcar, café. Café aqui descoberto pelos árabes. Quem descobriu o café? Foi os árabes. É? Estão com fome? O deputado vai... O deputado tem que sofrer um pouquinho aí. Não, tem que falar aí, porque esse aqui é um encontro histórico que vai ficar na história, né? E não estão registrando, né? Que deu? Estão registrando lá. Árabe. Sabe que alface, por exemplo, açúcar, arroz, alface, café, aldeia, Albuquerque. Albuquerque, pai de Alambique. Albuquerque. Cunha. Cunha, não é o Eduardo Cunha, é outro. Sabiam que quando vem o Dom João do Portugal, fugindo da Napoleão para a Bahia, depois decidiu mudar para o governo do Rio de Janeiro, só encontrou uma casa digna de um imperador na casa de um árabe. Era Antônio Elias Lopes. Depois desse Antônio Elias Lopes, ele virou primeiro-ministro do imperador. O Casa do Lopes, hoje, Museu Nacional no Rio de Janeiro. Sabiam que o muçulmano Karim Saifuddin chegou no Brasil 250 anos atrás. Que ele curou o povo brasileiro de um peste do bicho. Era conhecido como Capitão Moro. Não, Gil? É verdade, Gil? É. E esse Capitão Moro foi livro do Jorge Bortucano e foi tema de escola de samba. Então, vocês querem conhecer, por exemplo, Bombacha. Bombacha é a vestuário árabe. Leia Jorge Amado. Darcy Ribeiro. Churrasco gaúcho. O europeu não come churrasco. Quem come churrasco é árabe. É? Chefe das revoltas dos quilombos, dos palmares, era Abu Manuel. Está com fome? Está com fome? Chefe de revolta do Colombos. Quem que primeiro fotografou Lampião? Quem? Um libanês chamava Benjamin Abrão. Sabiam que Ahmed Ibn Majid era capitão do Vasco da Gama? Vasco da Gama? Um navegador italiano? Era o capitão dele, Ahmed Ibn Majid. Sabiam que Ma'lula, única cidade no mundo que está na Síria, fala a língua do Cristo, aramaico? Patrício abriu um restaurante lá no Congresso Nacional. Em vez de colocar o nome do restaurante Ali Baba e 40 ladrões, que pega muito bem, ele colocou Ali Baba e 40 quibes. Sabiam que tem mais libaneses em São Paulo do que o Líbano?
A Sara, no Rio. A Sara quer dizer deserto. A Sara fundada pelos árabes lá, dos libaneses. Shopping, Sara, quanto importante quanto o 25 de março, que quer dizer deserto. Alfândega, a rua Alfândega, também fundada pelos árabes no Rio. Buenos Aires, muitos árabes no Brasil ficaram ricos por causa de... vieram para ficar ricos, por causa de propagandas enganosas das companhias de navegação. Quem sabe a história do quibe? Os cristãos fugindo dos otomanos no Líbano, nas montanhas, não podiam fazer fumaça porque daí o inimigo vai ver onde é que está eles. Aí eles faziam quibe com carne. Bom, agora eu vou falar só um minutinho, acabou, já funcionou. Não adianta vir aí me... Porque, sabem por que isso é importante? Por que querem destruir a Síria? Por que querem destruir a Síria? Porque tem milhares de anos da civilização. Ela exportou letras alfabéticas para o mundo inteiro. Astrologia, medicina, ciência, filosofia, matemática. Viveu nela maior povo da terra, romanos, gregos, cananeus, caldeus, assírios. Ela era a raiz da história humana, a mãe do cristianismo, islamismo e judaísmo. Exportou 7 imperadores para Roma e 5 papas da Síria. Ninguém sabe disso aqui. Estão cansados porque eles querem que me equipe, mas eu não quero. Paulo de Tarso é de lá. São João Damasceno, que primeiro descobriu nota musical na Rio Baradá. O Porto, professores para todos, ele exporta professores para todo o mundo árabe. Ela defende a causa palestina. Estudo, saúde, educação, tudo de graça, segurança total. O único país no mundo que não deve nada para ninguém. Colheu refugiados da Palestina, do Líbano, do Iraque, da Armênia. E hoje o sírio se sente estrangeiro no Líbano. Obrigado. Olha, eu volto já. Eu concedo agora a palavra à senhora Vera Maria Haj Mussi Augusto, que falará em nome das mulheres árabes em nossa sociedade. Boa noite a todos. Em nome do deputado Stefanes Júnior, Moti Ibrahim, Pepe Richa e Orlando Pessutti, cumprimento a todos da mesa. Obrigado. Moti. Você falou muito bem. Senhores e senhoras aqui presentes, hoje comemoramos o povo árabe. Quem é esse povo? Apesar de que o Moti já falou bastante, sobre o povo árabe, queria lembrar alguns aspectos ainda não ditos, rapidamente. Esse povo árabe trouxe uma contribuição para a história da humanidade, nas artes. Todos os arabescos que nós vemos hoje são originários da arte árabe. Na ciência, muito poucos se lembram que, enquanto a Europa engatinhava na ciência médica, no mundo árabe, operações delicadíssimas já eram feitas. Na culinária, nem preciso falar. É bom lembrar que os árabes inventaram, como muito me contava o professor Riad Salamuni, inventaram o zero, que propiciou todo o cálculo que hoje conhecemos. Não é à toa que os algarismos são chamados algarismos arábicos. Hoje aqui represento o Conselho
de Senhoras da Sociedade Árabe Beneficente, SABEM. Esse conselho faz um trabalho filantrópico, social e cultural. E eu quero lembrar que nós hoje continuamos um trabalho de senhoras que há muito tempo, senhoras da comunidade árabe, que há muito tempo desempenham um papel muito importante. Não é comum lembrar-se das senhoras. Então, hoje aqui, vou lembrar dessas senhoras que têm um papel muito importante aqui. Quero lembrar a senhora Tita Fatouchi, que criou a Associação das Senhoras Libanesas. Quero lembrar a senhora Lourete Tacla, que continuou esse trabalho. Quero lembrar a senhora Branca Sabag, que teve um papel tão importante na... Quero lembrar a senhora Síria Chede Correia Castro. Quero lembrar a senhora Loris Marquezine. Quero lembrar a senhora Anis Mesmar. E tantas outras. Quero lembrar, muito especialmente, a senhora Oda Salamune, que criou a Associação dos Amigos do HC, não é, reitor? E que uma associação que até hoje persiste. Nós hoje temos a pretensão de continuar o trabalho dessas senhoras que foram tão importantes, e tenho certeza que esqueci várias. Mas, em nome dessas senhoras, quero lembrar que o povo árabe é um povo do qual nós temos muito orgulho, e temos muito orgulho dessas mulheres. Mulheres fortes, mulheres interessadas no outro, no se dar ao outro, e que tanto contribuíram para o bom nome que a colônia tem até hoje. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a presença entre nós do senhor Nizar Hachem, presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. E passo a palavra nesse momento ao doutor Ibrahim Nasri Youssef, presidente do Centro Cultural Árabe, que falará em nome de todos os homenageados. É o nosso último orador. Prometo ser breve demais. Em primeiro lugar, uma boa noite. Ahla usahla bijamia. Excelentíssimo senhor deputado Stephanie Júnior, autor desta homenagem. Excelentíssimo senhor deputado Hussein Bakri. Excelentíssimo senhor deputado Ricardo Arruda. Excelentíssimo senhor secretário de Estado José Richa Filho, excelentíssimo senhor governador Orlando Pessutti, excelentíssimo senhor presidente da Sociedade Árabe Beneficente, Moti Ibrahim, que se alongou demais na fala. Falou bonito. São histórias verdadeiras e verídicas. Excelentíssima senhora Vera Mussi, diretora da SABEM, excelentíssimo senhor Tomás Neves, do Corpo Consular, excelentíssimo senhor Rodolfo Feijó, assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, excelentíssimo cônsul do Senegal, senhor Oseeu, excelentíssimo senhor Sheikh, da Sociedade Árabe Beneficente, excelentíssimo senhor Dr. Elias Matar, excelentíssimo senhor Dr. Edson Abdallah, excelentíssimo senhor Coronel Samir Jeha, excelentíssimo senhor Nasser Salmen e demais autoridades presentes. É com imensa alegria que fui incumbido de agradecer aos 13 anos do Dia da Comunidade Árabe do Paraná, 9 anos do Dia Nacional da Comunidade Árabe do Brasil, 69 anos da Sociedade Árabe Beneficente, SABE. Oportunidade esta que nos deu para reunir todos os povos da comunidade árabe, entre os 22 países aqui representados, irmanados com a pátria-mãe Brasil, que nos acolheu. Um povo precursor da civilização mundial, inserindo seus valores e vastos conhecimentos em todas as ciências, tais como a matemática, álgebra, alfabeto, hieroglifos, literatura, medicina, alquimia, filosofia, astronomia,
a astrologia, a arquitetura e demais ciências, se tornando protagonista de sua época para descobrimento de novas fronteiras. Sem esquecer do seu domínio dos 700 anos da Península Itálica e Ibérica, difundindo suas tradições e cultura, bem como exemplo na Espanha, Portugal e Itália, e no decorrer dos tempos, colhendo frutos do bem. Viram-se, em dado momento, encurralados pela política externa, que os fez entrarem em atrito entre si. Este é um momento de superação, propício para estarmos irmanados com todos os povos, usando o amor, o carinho, o calor que une os humanos pelo seu sentimento, sensibilidade e a hospitalidade do povo árabe. O sonho, a união dos povos, sem discriminação de cor, credo ou religião, para que a paz volte a reinar entre todos os povos. O meu muito obrigado, Centro Cultural Árabe Brasileiro. Nossas tradições e nossos valores jamais serão esquecidos. O meu muito obrigado. Senhor presidente, todos os presentes, gostaria de registrar e agradecer também aqui as presenças do senhor Marcelo Vitorino, diretor do Rotary Clube de Curitiba, e do senhor Oscalino do Povo, vereador na Câmara Municipal de Curitiba. Neste momento, procederemos à leitura dos termos da homenagem que serão conferidos aos nossos homenageados que representarão os demais homenageados. A Assembleia Legislativa do Paraná segue a homenagem. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e a Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, por proposição do deputado Stephanie Júnior, homenageia o nome do homenageado em sessão solene comemorativa aos 69 anos da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, aos 9 anos do Dia Nacional da Comunidade Árabe do Paraná, incentivando e preservando a cultura árabe. Curitiba, em 28 de março de 2017. Assinam a homenagem deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da Alep, deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário, deputado Jonas Guimarães, o segundo secretário. Convidamos agora o deputado Stephanie Júnior e as demais autoridades para que se dirijam à frente para a entrega dessas homenagens. A primeira homenagem vai para o Conselho de Senhoras da Sociedade Árabe de Beneficência, SABEN, representado pela senhora Vera Mussi, coordenadora do Conselho de Senhoras da SABEN, pela beneficência e engajamento do feminino em prol da sociedade mais justa de Curitiba. Outra homenagem para a Sociedade Árabe de Beneficência, representada pelo senhor Munir Abage, vice-presidente da Sociedade, pelo Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil e pelo Dia da Comunidade Árabe no Paraná. Também pelo engajamento da Beneficência Humanitária Árabe, promovendo a saúde na cidade de Curitiba. Nosso outro homenageado é o Dr. Rached Saliba Smaca, representado pela doutora Márcia Araújo Smaca, sua filha, por uma vida abnegada a promover a saúde em prol da sociedade na cidade de Piraquara. Também homenageamos aqui o Dr. Algacir Mikalovski, delegado federal e secretário da Defesa Social em Curitiba. Outro homenageado, o senhor José Gil de Almeida, jornalista e escritor, autor de diversos livros, por uma vida dedicada à comunicação e à informação no Brasil e no mundo.
senhor Shehar Elias Jihá, coronel da Polícia Militar do Paraná, pela atuação e promoção de uma sociedade civil mais organizada na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. Também chamamos para ser homenageado o senhor Zacaria Al-Samad, empresário, por seu envolvimento e destaque na promoção e trabalhos voluntários na cidade de Curitiba. Nosso homenageado agora é o professor Dr. Zaki Akel Sobrinho, reitor honorário da Universidade Federal do Paraná, pela promoção de oportunidades através do conhecimento e pela promoção do ensino, da educação e da cultura no estado do Paraná. Nossas próximas homenagens vão para o Dr. Elias Matar Assad, advogado criminalista, pelo trabalho desenvolvido e pela dedicação e pesquisas em prol da sociedade na busca e luta pela justiça. Próxima homenagem à Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, SAB, representada pelo senhor Muti Ibrahim, pelos 69 anos atuantes de existência, pelos 9 anos do Dia Nacional da Comunidade no Brasil e pelos 12 anos do Dia da Comunidade Árabe no Paraná. Homenagem agora ao senhor Rafael Greca de Macedo, engenheiro e prefeito de Curitiba, representado pelo senhor Rodolfo Zanin Feijó, assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, por sempre acreditar na mais edificante capacidade do ser humano, trazendo para mais perto o seu empenho para a cidade de Curitiba. Homenagem também ao senhor Carlos Alberto Richa, governador do estado do Paraná, representado pelo seu irmão, senhor José Richa Filho, secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, pelo seu trabalho no esforço em prol da sociedade paranaense, em seu desenvolvimento e elevar o estado do Paraná, o estado em que nascemos ou escolhemos para viver, ao lugar mais elevado. Homenagem também ao senhor Nasser Salmen, pelo trabalho dele em prol da sociedade e o bem comum. Neste instante, senhor presidente, faremos homenagens póstumas a ilustres membros da comunidade árabe. Primeiramente, ao senhor professor Dr. Rosala Garzouzi, 104 anos de vida dedicados aos estudos e ao ensinamento. Libanês, dos fenícios ou bíblos, chegou ao Brasil aos 3 anos de idade num navio de carga, ao encontro do pai, Acef Jorge. Começou na cidade de Irati e, vindo a Curitiba, construiu sua vida dedicada à medicina, à sociedade. Conviveu com diversos nomes importantes do estado do Paraná, como o economista Lisímaco Ferreira da Costa. Através da filosofia, pôde ser mestre e pôde lecionar diversas matérias, como física e química, história. Foi fundador de vários cursos acadêmicos, como educação física, até a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná, e se efetivou como professor de patologia médica na UFPR. Casado com Carmen Veloso, teve 3 filhas, Sumaquê, Atamis e Mariane. Em 1988, aposentado compulsório como docente, passou a se dedicar integralmente ao INP, Instituto Neopitagórico, após a morte de Dario Veloso, desenvolvendo diversos trabalhos humanistas em prol da sociedade e fazendo ecoar e deixando um legado no sentido filosófico, científico, pitagórico, na diretriz pacifista e fraternista dos povos, na união e na paz para o novo mundo. Deixou-nos em 2009 com seu lema: cultura para a verdade, justiça, liberdade, harmonia para a fraternidade e humanidade. Convidamos a sobrinha dele, Eunice Garzouzi, para receber a homenagem. Também receberá a homenagem póstuma Dr. Manif Zacarias, médico e escritor curitibano, filho de imigrantes sírios,
Zalfa Neme e Assad Zacarias, e auxiliou seus pais na fábrica de colchões até ingressar na faculdade com 17 anos. Graduou-se pela Universidade Federal do Paraná em 1940. Exerceu clínica médica geral, cirúrgica, obstétrica, pediátrica e legista em diversos órgãos municipais e estaduais, prestando serviços por mais de 2 décadas ao Instituto de Previdência do Paraná e ao IML. Paralelamente à carreira médica, publicou 4 obras literárias, sendo uma delas Lexicologia de Os Sertões, vocabulário de Euclides da Cunha. Laureada em 2002 pela Academia Brasileira de Letras como Prêmio Senador José Hermínio de Moraes. Foi membro fundador da Loja Maçônica Presidente Roosevelt e membro do Instituto Neopitagórico. Casado com Dulce Rovares, teve 3 filhos, Miriam, Doris e Miguel, também 5 netos. Por seus feitos e sua brilhante atuação profissional, foi reconhecido como cidadão honorário de Criciúma em 1993 e vulto emérito de Curitiba em 2008. Convidamos a neta dele, Elias Zacarias Catalini, para receber esta homenagem. E, finalmente, presidente, esta casa não poderia deixar de homenagear o senhor Muti Ibrahim, presidente da Sociedade Árabe Beneficente Brasileira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade em prol do desenvolvimento econômico, sociocultural e gastronômico, divulgando a cultura e fortalecendo a economia paranaense. E uma última entrega de homenagem ao senhor, ao Sheik. Uma última homenagem ao Sheik Sayed Amir Hashim, líder espiritual da Sociedade Beneficente Muçulmana. Registramos neste evento também a presença do senhor Mansur Teófilo Mansur, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Neste momento, agradecemos a presença das autoridades civis, militares, dos homenageados e familiares, da Banda de Música da Polícia Militar, regida pelo 1º Sargento Edmilson da Cruz, bem como dos demais convidados que compareceram, honrando e dignificando o Poder Legislativo paranaense. Convidamos a todos a ouvirem o hino do Paraná, Após disso, estará encerrada a presente sessão solene. Em tempo, faço o convite a todos para a confraternização no espaço cultural após o término do nosso hino do Paraná. Uma boa noite a todos.
Schutz